E aí pessoal, tudo bom? Vamos terminar o PET 6. Nessa semana 4 nós vamos falar sobre o reino fungi, conhecer os fungos, como eles são, como que é o modo de vida desse tipo de ser vivo, que também faz parte aí dos seres que vivem na natureza. Então não deixem de assistir esse vídeo, prestar bastante atenção para fazer as atividades. Vamos lá! Então, pessoal, nessa semana 4, como eu disse, nós vamos falar mais um pouco sobre os seres vivos, né? Que agora nós vamos terminar aqueles que têm muitos unicelulares, que é o caso do reino fungi. Nesse reino nós vamos conhecer os fungos, um pouco de como eles são, o modo de vida deles, e como essa relação dele com o ser humano, que os fungos são muito presentes na vida humana, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, para doenças. Então vamos ver um pouquinho de cada coisa aí. Para começar, vamos definir o reino fungi, né? Igual nós já falamos do Monera, do Protista. Então vamos falar as características do reino fungi. Nesse reino, todos vão ser eucariontes, todos os seres vivos vão ter uma célula com um núcleo. Existem fungos unicelulares, formados com apenas uma célula, e fungos pluricelulares, formados por mais de uma. Aqui no exemplo a gente tem cogumelos, as orelhas de pau, que são fungos pluricelulares, e os mofos, os bolores, eles são unicelulares. Quando você vê que nem aqui essa laranja, esse pão todo mofado, ele tem muito fungo, muito acumulado, a ponto de ver. Mas se for pegar um funguinho do bolor, ele é unicelular. Os fungos vão ter uma coisa de diferente que outros seres vivos, por exemplo, os animais, não vão ter, é que a célula deles tem uma parede celular feita de quitina. O que é isso? Em volta da célula, eles têm uma parede celular, um revestimento desse material, que é a quitina. É um material resistente, é o mesmo material que vai fazer o esqueleto, o exoesqueleto dos insetos, lá no reino animal. E essa quitina ela serve para dar firmeza, ajudar na sustentação, para tipo um cogumelo parar em pezinho. Porque se não fosse essa quitina, ele desmunhecava, ele caía. Igual as plantas têm uma parede celular que mantém ela rígida para a árvore crescer, o fungo vai ter algo também que ajuda a dar uma sustentação para a célula dele. Mas a parede da planta é de um material, a do fungo é de outra. Então o fungo, a parede celular é feita de quitina, é um tipo de açúcar. Todos vão ser heterótrofos, não tem fungo que faz fotossíntese, todos eles vão se alimentar de outra coisa. E os fungos eles são decompositores, né? Eles vão se alimentar da matéria orgânica, seja morta ou até algo da natureza que está vivo, mas ele vai se decompor por absorção, que a gente fala, ele vai dissolvendo aquilo. E o fungo, pessoal, ele pode ser encontrado em vários ambientes. No solo, é muito comum. Na água, embora existam poucos exemplares assim super conhecidos, mas existem fungos totalmente aquáticos. E no corpo de seres vivos, que é onde a gente mais costuma ver, seja o ser vivo vivo ou morto. Né? Já que os fungos são decompositores, eles vão estar presentes em substratos orgânicos, que a gente fala, de onde ele consegue tirar seu alimento e ele conseguir se desenvolver. Os fungos, por muito tempo, demorou para achar um reino para eles. O reino fungi é o último reino que foi criado, porque por muito tempo considerou que os fungos fossem plantas, né, que ficam ali paradões, crescem, não mexem. À primeira vista, você vê um cogumelo, você pensa que pode ser uma plantinha. Mas que quando conseguiram analisar o fungo para valer, viram que a parede celular não era igual à das plantas e eles eram heterótrofos. Planta tem que fazer fotossíntese, fungo não faz. Então, vamos colocar fungo para o outro lado. Os fungos, pessoal, ele é formado, a estrutura do fungo, ela não é, por exemplo, você vê um cogumelo, aquilo não é o fungo propriamente dito. O corpo do fungo, os fungos pluricelulares, né, são formados por um conjunto de fios muito finos que a gente chama de hifa. Esses fiozinhos aqui. Qualquer fungo pluricelular, aquele que você consegue ver, aquele que tem várias células, são formados por hifas. Aqueles unicelulares não entram aqui porque ele só tem uma célulazinha, ela não junta, né? Uma hifa são várias células. Então esses filamentos eles vão se misturando, vão formando um conjunto que a gente chama de micélio. Tipo isso aqui, a gente aqui tem um micélio de um fungo. Cada fiozinho desse é uma hifa. A hifa forma um conjunto que é o micélio. Então o corpo de qualquer fungo é isso aqui. Agora, tá, mas e o cogumelo, o que ele é? O cogumelo a gente chama de corpo de frutificação, uma estrutura reprodutora.
Quando os fungos que produzem cogumelos, que não são todos, vão se reproduzir, eles criam então aquela estrutura para a reprodução. E aquilo ali é tudo feito de filamentos, todos enroladinhos que vai formar o cogumelo. E esses filamentos são as hifas. Então o corpo dos fungos pluricelulares é formado por pequenos fios que a gente chama de hifa. E o conjunto dessas hifas forma o micélio. Vamos ver então um pouco sobre como os fungos se alimentam, que é uma coisa muito particular dos fungos por conta que eles são decompositores. Eles se alimentam muito da matéria orgânica morta, mas também podem atacar seres vivos e materiais, enfim, eles vão usar daquilo para dissolver. A gente fala que eles são heterótrofos por absorção, porque diferente, por exemplo, de um leão que vai caçar e se alimentar, ou a gente que às vezes pega tipo, uma folha de alface e come, a gente pega coisas da natureza e mastiga e digere, tem todo um sistema digestório. Os fungos eles não têm isso, eles precisam dar um jeito de digerir essa comida e puxar isso para eles. O que acontece? No caso de fungos que tem micélio, vai ser ele, ou em fungo unicelular, a própria célula do fungo, ela está ali em contato com o que ela vai comer. Tipo, imagina que esse cogumelo, a gente tem as hifinhas dele aqui. Imagina que esse cogumelo está crescendo em cima, sei lá, de um tronco podre no meio de uma floresta. Desse micélio vai sair enzimas digestivas. O que são isso? São substâncias digestivas, substâncias que vão dissolver essa comida, tipo o que o teu estômago faz, para transformar esse alimento, tipo aquele tronco podre, em algo que o fungo pode absorver para ele. Dissolveu, vamos imaginar que fica tipo um caldinho. Ele vai absorvendo esses nutrientes, esse caldinho para cá. Que nem a gente está vendo aqui no desenho, as enzimas transformam açúcares em glicose, as proteínas em aminoácidos, que são coisas menores, fáceis de absorver, e ele vai puxando, sugando isso para dentro, que é o nutriente que ele precisa. Igual a gente precisa de vitaminas, de sais minerais, de proteína para crescer forte, qualquer ser vivo precisa disso também. Então o fungo ele joga enzima, joga substância que dissolve o alimento dele, ou seja lá o que ele estiver comendo, e então ele vai transformar, digerir e ele absorve o nutriente bom que sai daquilo. E os fungos eles podem receber alguns nomes de acordo com o que ele alimenta, o que ele está comendo. Se aquele fungo ele só se alimenta de organismos mortos, ele só se decompõe matéria orgânica morta, tipo ele vai comer carniça, vamos dizer assim, são chamados de saprófagos. Existem fungos parasitas que se alimentam de outros seres vivos que estão vivos, né? São os fungos que vão causar doenças, tipo o fungo que causa micose no meio do dedo, ou micose de unha. O fungo cai ali e começa a se alimentar do seu corpo, fazer todo esse processo que a gente viu aqui, e vai se alimentando, e com isso ele causa doença, porque ele está te prejudicando para conseguir o alimento dele. Existem fungos predadores que caçam pequenos animais, como esse aqui da foto. Esses filamentos azulados aqui é um fungo, esse maiorzinho aqui é um verme, tipo uma lombriguinha. Esse fungo predador ele vive muito em água. Ele faz toda uma rede tipo de armadilhas com esses anéis aqui, e fica lá parado esperando. O verme passa, quando passa por dentro dessa armadilha do fungo, o fungo prende ele, segura e começa a dissolver ele para se alimentar. Então esses fungos predadores, eles montam armadilhas para os animais chegarem perto, eles capturam esses pequenos animais e com isso se alimentam. E existem, por fim, fungos mutualísticos. O mutualismo é uma relação onde dois seres vivos vivem juntos, associados, e um ajuda o outro. Os dois se ajudam e os dois não vivem separados, porque separados eles morrem. Então a gente vai ver ali na frente fungos mutualistas, eles ajudam outros seres vivos, esses seres vivos ajudam os fungos, e com isso ele consegue o alimento dele também. Agora, vamos ver como os fungos se reproduzem. Assim como todos os seres vivos, existem a forma de reprodução assexuada, que geralmente é mais comum, a mais vista, e a sexuada. A assexuada, no caso dos fungos unicelulares, vai ser por divisão binária. Igual a gente viu no protozoário, viu em bactéria. Aqui também, o fungo vai lá, aumenta de tamanho e divide em duas células. Um fungo vira duas. Agora, no caso dos pluricelulares, aqueles fungos com muitas células, podem ter três tipos. Ou pode ser por fragmentação, que é o que está aqui nessa imagem de baixo. O fungo está lá, belezinha, ele desprende um pedaço de hifa,
E essa hifa brota e nasce e vira um novo ser vivo. Ele perde um pedaço, desse pedaço que ele perde surge um novo fungo. Pode ser por brotamento, às vezes está lá o fungo, sai um broto, e desse broto forma um novo conjunto de fungo, e às vezes pode viver próximo ou não. Ou a esporulação, que é a produção de esporos, que é o que a gente vê nos cogumelos. Então o cogumelo está lá, é o corpo de frutificação, o micélio fica debaixo da terra, ou onde que o cogumelo estiver. Chegou a hora que o cogumelo está pronto para se reproduzir, ele cria o cogumelo, o fungo ele cria o cogumelo, e aqui embaixo ele produz esporos, que são estruturas reprodutivas onde não tem mistura de DNA, não cruzou um fungo com outro fungo ali. Ele produz esses esporos que seriam sementinhas para nascer novos fungos. Só que não vamos confundir, esporo não é semente. A semente de uma planta é muito mais desenvolvida. Mas vamos dizer assim que o esporo seria essa sementinha, porque é a partir dele que vai nascer um novo fungo. Bate o vento, fungos têm várias estratégias de espalhar esses esporos. O esporo cai em um local adequado. Que local é adequado para um fungo viver? Local com alimento, um substrato onde ele vai tirar a comida. Úmido e sombreado, porque o fungo ele resseca muito fácil. Então, locais mais úmidos, repara, por exemplo, uma parede que está com umidade, você vê que ela está toda preta, toda cheia de bolor. Se você pegar um pão e molhar ele, dá 2 dias ele está puro fungo. Porque fungo gosta de ambiente úmido, né? O ser vivo precisa de água. E o fungo, local muito seco, ele morre. Então, local sombreado e úmido e com alimento é perfeito para qualquer fungo desenvolver. Tanto que você acha muito fungo em local mais escuro, sombreado, onde com muita umidade, onde bate o sol quente não dá fungo. Então esses esporos germinam, formam um novo micélio e começa novamente todo o ciclo. Agora na fase sexuada, onde há mistura de DNAs aí dos fungos, ela acontece em 3 fases. Na primeira, 2 fungos tipo vizinhos vão fundir seus micélios. As hifas deles se grudam. Ali eles começam a trocar DNA entre as células. Porque na segunda fase juntam os núcleos. DNA se juntam para fazer essa mistura. E na terceira fase, esse núcleo que estava com o DNA misturado dos fungos se separam em células com metade do DNA para formar o que seriam, vamos dizer assim, gametas, algo que vai dar origem aos futuros fungos aí. Agora vamos conhecer um pouco da diversidade de fungos para vendo a classificação deles. Existem vários tipos de classificação. Um dos mais comuns para fungos é visto o formato do corpo, se ele é filamentoso, se é unicelular, se forma corpo de frutificação e o tipo de corpo de frutificação. Quando eu falo de corpo de frutificação, pessoal, estou falando da estrutura reprodutiva, tipo cogumelo ou essa coisinha aqui. Vamos ver alguns filos de fungos, não vamos ver todos porque são muitos, mas os mais conhecidos que o ser humano relaciona-se mais. Os quitridiomicetos é considerado o grupo de fungos mais antigo. Seriam os ancestrais desse grupo, foram os ancestrais de todos os fungos atuais. Eles podem ser unicelulares, como esse aqui da foto, ou pluricelulares. A característica dele é que são fungos filamentosos, eles não formam aquele corpo de frutificação, não formam nenhuma estrutura, são só os fiozinhos das hifas. Eles vão ser aquáticos, todos vão viver debaixo da água. Em algum momento da vida eles vão ter flagelos, esses rabinhos que saem de cada célula, que é uma das características que define esse grupo. Os zigomicetos, um grupo de fungo muito conhecido da gente, que é o mofo, é o bolor, vai ser o responsável pelo apodrecimento de alimentos, como essa laranja apodrecida aqui, mofada. Essa estrutura aqui de fungo que a gente vê, o bolor, são várias dessas coisinhas. As hifas dele já tomou toda essa laranja. E o que a gente está vendo aqui, que solta esses pozinhos, são os esporângios, são os órgãos que dispersam, que espalham os esporos. Tanto que você pega, às vezes fica um pozinho na tua mão, que lá é esporo. Por isso que, por exemplo, se tem uma laranja mofada na geladeira, na fruteira, onde for, se você não tirar ela dali, logo vai mofar todo mundo que está do lado. Por quê? Os esporos vão sair dessa laranja, vão cair nas vizinhas, nas frutas vizinhas, e com isso o fungo vai aumentando, ele vai se reproduzindo. Então, um zigomiceta é dessa forma, ele espalha dessa bolotinha aqui
os esporos, que seriam a sementinha deles. E esse tipo de fungo vai causar muitas doenças, tanto em plantas quanto nos animais. Agora, os basidiomicetos são um dos grupos mais conhecidos pelo ser humano, né? Vão ser todos pluricelulares, todos eles têm muitas células, e eles formam um corpo de frutificação, né? A estrutura reprodutiva, em forma de chapéu. É o filo dos cogumelos. Todos os cogumelos vão estar no grupo dos basidiomicetos. E existem cogumelos de várias formas, várias cores e utilidades. Alguns são comestíveis, tipo champignon. Agora outros são muito alucinógenos, deixa a pessoa doidona e altamente venenosos, como o caso desse cogumelo aqui, o amanita. Ele é todo bonitinho, vermelhinho e tal, mas ele é altamente venenoso. Comer um desse aqui já pode encomendar o caixão e deitar e morrer, porque ele é muito venenoso. Até fica uma coisa que na natureza, pessoal, quanto mais viva é a cor, tipo pro vermelho, pro laranja, é sinal que possivelmente aquilo lá é muito venenoso. É uma característica dos seres vivos que a gente chama de aposematismo. Tipo, são cores de alerta. Tipo, você vê a cobra coral, toda colorida. Ela já está te alertando, não vem mexer comigo que eu te mato. Mesma coisa esse tipo de fungo aqui. O amanita, você vê que ele é vermelho, é uma cor chamativa. Já para avisar, não mexe comigo que eu vou te matar. Agora os ascomicetos. O ascomiceto é outro grupo de fungo, onde o ser humano convive bastante. E eles podem ser uni- ou pluricelulares. Esse aqui é um fungo pluricelular que a gente encontra em solo de floresta. E esse aqui são fungos unicelulares, muito famosos, que é o caso das leveduras, que fazem a fermentação. A fermentação de pães, de bebidas, tipo cerveja, vinho, usa fungos, usa leveduras. Eles pegam o fungo, colocam ali. Tipo, às vezes a gente vai fazer pão em casa, rosca, vai na padaria e compra fermento biológico. Aquele fermento que tem que guardar na geladeira. Não é o pó royal que a gente está falando. Então, esse tipo de fungo que chama fermento biológico são leveduras. É cheio desses fungos ali. Isso aqui são células. Cada uma bolotinha dessa aqui é uma célula do fungo. E ele fermenta. O que é essa fermentação? Esse fungo ele vai se alimentar, vamos pegar, por exemplo, o vinho. Né? O vinho é feito da uva, então eles pegam o suco da uva, colocam um fungo ali e tampa. Você vê que vinho fica há anos e anos envelhecendo no barril. O fungo vai se alimentar do açúcar da uva, que é o que ele quer, a comida dele. Então, e com isso ele produz a energia a partir desse açúcar, que é a fermentação. A forma de produzir energia dele é a fermentação. No final desse processo, ele converte o açúcar em álcool. Por isso você tem o álcool na cerveja, no champanhe, no vinho, por causa da fermentação. Você pega uma substância que não era uma bebida que não era alcoólica, tipo o suco da uva, o mosto ali, a coisa da cevada, da cerveja. O fungo vai fermentar isso e transformar o açúcar em álcool. E aí a pessoa bebe. No caso de pães, acontece a mesma coisa. Você faz o pão, né? Você tem o trigo, a receita que vai açúcar. E isso tem açúcar. O fungo vai se alimentar disso. Às vezes você deixa a massa no sol para crescer. É isso que está acontecendo. O fungo está se alimentando desse açúcar que está ali misturado na massa. E com isso ele vai fermentar, ele produz a energia dele. Então a massa começa a crescer por quê? Na fermentação libera gás carbônico. Então esse gás carbônico, para sair do meio da massa, empurra ela, por isso ela vai crescendo. No caso da bebida, são aquelas bolinhas que tem ali. Colocou o bolo no forno, acabou. O álcool que seria produzido na fermentação exala, por causa do calor. O fungo acaba morrendo e no final você tem um pão para você comer. Então pode comer pão à vontade que você não está comendo fungo vivo ali. O calor do forno mata ele. Mas são fungos que fazem a fermentação, que garantem o crescimento do bolo ou a preparação de bebidas. Agora vamos falar um pouco das importâncias dos fungos no meio ambiente e daquelas relações mutualistas que a gente falou lá no começo. A mais famosa delas é o líquen, que é uma relação entre fungos e algas, principalmente aquelas cianobactérias que a gente estudou lá no reino Monera. Os líquens, pessoal, são essas estruturas que parecem tipo muito casca, né? Parece uma coisa seca, uma coisa velha, mas na verdade é algo muito vivo. Aqui a gente tem dois seres vivos, fungos e algas vivendo em conjuntos, juntos, super próximos um do outro e um ajudando o outro. Como a gente vê aqui nesse esqueminha. Você tem essas células verdes que são as algas
e as hifas do fungo entrelaçadas na alga. Eles ficam todos muito abraçados ali, super apertados. E qual que é a relação entre os dois? A alga a gente viu que faz fotossíntese. Como ela faz fotossíntese, ela produz o alimento dela. Mas a célula de uma alga costuma ser mais sensível. O fungo, por sua vez, é um ser vivo mais resistente, né? Ele tem uma parede celular, ele tem algo que protege ele. Então ele envolve a alga, dá proteção para a alga não ressecar, até porque fungo vive em um local úmido e a alga precisa de água, né? Então o fungo protege a alga, mantém a umidade para ela, e em troca a alga dá comida para ele. A alga, quando vai fazer fotossíntese, faz fotossíntese pelos dois, vamos dizer assim. Produz comida para os dois. Então o fungo dá proteção e a alga dá comida para o fungo. Então ali eles vivem numa relação harmônica, onde um ajuda o outro. Eles, para se reproduzirem, eles se reproduzem, por, a gente fala, por meio de sorédios. É uma reprodução assexuada. Um pedacinho de líquen se desprende, o vento leva para longe, ele cai no local bom e brota novamente. E o líquen, pessoal, ele é considerado bioindicador da qualidade do ar. Bioindicadores são seres vivos que servem para te mostrar se aquele ambiente está bom ou não. O líquen, quanto melhor o ar, mais puro o ar, mais líquens vai ter ali, porque o líquen é muito sensível à poluição. Então você vai tipo uma cidade super poluída, você não vai achar líquens nas árvores. A gente encontra isso aqui muito em casca de árvore, né? Agora se você vai, por exemplo, para uma região mais preservada, na zona rural, uma reserva, um fragmento de mata, você vê muitos líquens. Então é sinal que o ar ali é mais puro. E quanto mais diversidade de líquens você vê num lugar, mais tipos diferentes, sinal que mais puro é o ar daquele local, porque mais tipos diferentes de líquens conseguem viver ali. Outro tipo de relação mutualística, né, de benefício que os fungos desempenham, são as micorrizas. Essa micorriza é uma associação entre a hifa e raiz de planta. A gente percebe aqui pelo nome, esse mico vem de micose, a mesma coisa de micose, micologia, é fungo. Aqui, mico quer dizer fungo. Ou também há lá os micetos, lembra lá que era ascomiceto, basidiomiceto, zigomiceto. Esse miceto também tem o sentido de fungo. Então aqui a gente tem mico, que é fungo, risas, raízes com fungos. Então que nem aqui tem no desenho, aqui é uma mudinha de planta, no meio dessa terra aqui você vê esse monte de hifas, no meio ali da mudinha. Aqui não é um fungo parasita, nesse caso é um fungo que está ajudando a planta, e a planta ajudando o fungo. Ela se associa à raiz de planta e elas conseguem aumentar o tamanho das raízes. É como se o fungo pegasse o corpo dele, grudasse na raiz da planta, para a planta usar o corpo do fungo para ela absorver nutriente. Então a área de absorção da raiz da planta para pegar água e nutriente do solo aumenta. Então a planta tem muito mais área, muito mais corpo, vamos dizer assim, para se espalhar, pegar os nutrientes do solo e poder usar. Em troca, o fungo pega um pouco disso e o fungo pega um pouco também dos açúcares que a planta faz na fotossíntese. Então eles trocam serviços ali. O fungo em troca de nutriente e para a planta ele oferece uma estrutura para a planta usar e absorver o que é bom para ela. Agora vamos ver os fungos para o ser humano, né? Qual que é a utilidade disso? A importância dos fungos, a principal, não só para o ser humano, mas também para toda a natureza, é a decomposição e ciclagem de nutrientes. Os fungos, quando se decompõem a matéria morta, eles voltam os nutrientes para o solo, adubam esse solo, fazendo com que ele fique fértil, saudável, para novas plantas crescerem ali e a vida continuar. Agora, para o ser humano, o primeiro antibiótico desenvolvido é a penicilina, feita a partir deste fungo, que é o penicílio, por isso o nome penicilina. Ele foi descoberto muito por acaso e que mostrou ser muito importante, tanto que na Segunda Guerra Mundial foi a primeira guerra onde tinha antibiótico. Muitos soldados que antigamente morriam por ferimentos, que infeccionavam, na Segunda Guerra, a partir da Segunda Guerra já não morriam mais, porque eles tratavam com antibióticos para prevenir infecções. Outra coisa que os fungos vão ser úteis é a produção de alimentos, né, que nem a gente falou, os pães e as bebidas por conta da fermentação. Mas a gente tem também queijos tipo Roquefort, Gorgonzola, que são queijos com fungos ali dentro, não fazem mal, são altamente valorizados.
Além dos fungos comestíveis, como o champignon, o shiitake, ele serve de alimento para muitos pratos famosos aí. Inclusive existem fungos muito caros, tipo a turfa, onde 1 quilo dela são mais de 10 mil reais, de tão caro por ser raro esse tipo de fungo. E, para terminar, vamos falar sobre os fungos parasitas, aqueles fungos que causam doenças. As doenças causadas por fungos são chamadas de micose, mas só que as micoses não são somente aquelas micoses de dedo de canto entre os dedos ou de unha. Qualquer doença que um fungo vai causar é chamada de micose. Como, por exemplo, micose em plantas, que dá fungo em plantas, você tem que fazer toda uma borrifação para matar eles ali. E existem micoses humanas, como a frieira, né, a que dá no meio do dedo dos pés, principalmente na virilha. O sapinho na boca é um fungo. A candidíase, que é uma infecção sexualmente transmissível, que passa pelo contato sexual, uso de roupa íntima emprestada, passa isso também. A histoplasmose, que é uma micose já interna, ela ataca pulmões, partes internas do corpo. Então existem vários tipos de doenças causadas por fungos, que são chamadas de micose. Uma coisa importante, pessoal, de prevenir micose, principalmente no dedo aqui, na virilha, é secar muito bem depois do banho. Porque eu falei, o fungo precisa de local úmido. Quer coisa mais úmida que o meio do seu dedo, depois que você sai do banho? Aí você já vai, já bota uma meia, ou por exemplo, tu não troca a meia, fica com aquele pé suado o dia inteiro. Por isso é importante sempre tomar banho, secar o vão dos dedos, não deixar aquilo molhado. Na virilha, nas dobras do corpo, sempre secar muito bem para não ficar nenhum molhadinho. Porque esporo de fungo existe no ar, em todo lugar. Então, se isso cair na sua pele e tiver favorável para ele, ele vai se desenvolver e você vai ter uma micose ali. Certo, pessoal? Então vamos fechar nossa aula e agora vemos as atividades. Número 1. Qual substância presente na parede das hifas fúngicas, também presente no esqueleto de alguns animais como crustáceos e insetos? A gente falou disso lá no comecinho. Os fungos possuem na sua célula uma parede celular, feita de uma substância. Qual que é o nome dessa substância? Número 2. Associação entre hifas fúngicas e as raízes das plantas, né? As hifas mais a raiz, em solo carente de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como? Como que chama aquilo lá, aquela formação da raiz da planta mais o fungo? 3. Escreva alguns exemplos de fungos, colocar o nome de alguns fungos aí. Número 4. O que significa dizer que os fungos são seres heterotróficos? A gente está falando dessa palavra heterotrófica desde o PET 5, quando a gente estudou os tipos de alimentação. E se for lembrar bem, no começo do ano a gente estava estudando isso antes de parar as aulas. Então é um nome que vocês já estão sabendo. Número 5. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois, juntamente a bactérias, são responsáveis pelo processo de decomposição. Essas espécies nutrem-se de matéria orgânica morta, sendo chamadas de quê? Naquele slide da gente falou da alimentação, tinha o nome de vários fungos de acordo com o que eles comem. Aqui vocês vão colocar o nome dos fungos que se alimentam de matéria morta. E a número 6, completar as lacunas. O corpo de um fungo multicelular é formado por filamentos que recebem o nome de quê? Qual o nome desses filamentos? O conjunto desses filamentos vai formar o quê? Que constitui o corpo do fungo. Entretanto, essa estrutura não é considerada um tecido verdadeiro, porque os tecidos eles dependem de mais organização celular e não somente filamentos. Certinho, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida me chamem. Não deixem de fazer essas atividades. A gente está na reta final aí, não vamos ficar atrasado. Até mais!